É isso aí, pessoal. Aqui tá o resumo da performance de hoje. R$ 306,40. R$ 306 líquido em 17 minutos. Dia 12 de agosto de 2025. Ok? Fala, trader! Você está no canal InGame. Se você é novo nesse canal, se inscreva, clique no sininho, dê o joinha, compartilhe, comente, ajude esse canal a crescer, pois aqui eu entrego uma técnica que pode fazer com que você ganhe muito dinheiro em pouco tempo, ajudando você a ter liberdade financeira e a ter tempo para desfrutar da sua vida. Bom, meu nome é André Catalão, sou trader profissional, contador, auditor, perito contábil judicial, teólogo, entre outras coisas. E eu uso essa técnica DCA, que é utilizada por grandes players, seja bancos, instituições financeiras, corretoras, no mercado financeiro brasileiro e internacional. Na verdade, eu aprendi essa técnica com um gringo chamado Nick Schon, e ele opera Forex, né, no swing trade a longo prazo. E eu adaptei essa técnica para que possamos operar ela no day trade. E também adaptei ela para a gente conseguir operar ela em pouco tempo. Eu tinha uma necessidade de operar em 30 minutos, de 9 a 9h30 da manhã. Então eu adaptei essa técnica para que fosse possível conseguir fazer dinheiro no mercado em até 30 minutos. Eu comecei, né, fazendo vários experimentos, estudando muito, né? Eu já estudo o mercado há 7 anos. Eu também desenvolvo, eu construo robôs, automações para poder operar de forma automática no mercado financeiro, tanto para Forex quanto aqui no mercado brasileiro, na plataforma Profit Chart Pro da Nelogica. Então eu já estou há 7 anos já estudando e fazendo trader, aprendendo. Já fiz diversos cursos, né, com grandes traders do Brasil e do exterior. Então, assim, além dessa técnica DCA que eu ensino nesse canal, eu também tenho as minhas próprias técnicas que eu desenvolvi ao longo desses anos todos, né, os robôs, automações que eu criei com essas técnicas para que operem sozinho no mercado. Então, assim, o intuito desse canal é divulgar essa técnica, né, e ajudar as pessoas que estão com problema de não conseguirem ter êxito nessa profissão, porque em algumas vezes eu vejo no YouTube pessoas ensinando isso e banalizando isso, o trading, né? Porque, assim, as pessoas começam a operar e elas não têm muito conhecimento, e aí eu vejo muitos professores ensinando coisas assim, sabe, que não faz sentido, pelo menos para mim, né? E professores de renome, inclusive, né? Eles têm êxito, né, no que eles ensinam, mas às vezes o aluno não tem o mesmo êxito. Então eu decidi simplificar, né, tudo aquilo que eu aprendi sobre análise técnica, muita coisa que eu aprendi e eu tive que estudar, assim, coisas que não fazem sentido, que não vou trazer aqui para operar, porque quando você conhece muita coisa e quer botar tudo em prática, isso dá errado, porque o simples funciona. Você precisa tomar decisões rápidas. E para você tomar decisões rápidas, você tem que ter uma informação. Ela tem que ter uma informação bem simples e bem objetiva. Se eu ficar dificultando muito, analisando muito, analisando macroeconomia, microeconomia, sabe? Analisando taxa de juros, analisando preço justo, é tanta coisa que a tua mente acaba não conseguindo executar aquilo que você precisa executar no mercado financeiro. Então, eu simplesmente me esforcei para transformar tudo a respeito dessa técnica numa coisa simples e objetiva de operar, com poucos indicadores, com poucas coisas para você analisar. Assim, você batendo o olho, você já sabe qual é o lado que o mercado está caminhando, numa micro tendência. Porque nós operamos com gráfico de 1 minuto. Então eu preciso identificar uma micro tendência e surfar nessa micro tendência e ser rápido, né? Porque tenho só 30 minutos para operar. Então, baseado nessa dificuldade que os alunos, pessoas que fazem cursos aí com outros professores, eu vi essa necessidade, né,
da pessoa ela ter algo objetivo e simples que ela consegue executar, né? Porque para você se tornar um trader profissional, não é uma semana, nem não é em um mês, não é assistindo um vídeo do YouTube que você vai conseguir. Porque de 80% a 90% dessa profissão é mental. Então é preciso que você realmente estude para se tornar um trader profissional, para ter uma mente adequada. Porque senão você não vai conseguir controlar as suas emoções, não vai conseguir controlar o seu ímpeto de tentar recuperar o que você perdeu, de querer ganhar mais do que você deveria ganhar. O sucesso às vezes pode subir na sua cabeça porque você conseguiu um êxito que você acha extraordinário em ganhar em 1 minuto, em 15 minutos, muito dinheiro. Aí você pode começar a querer ser ganancioso e querer, sabe, as suas emoções, elas começam a te atrapalhar. Então, para você se tornar um trader profissional, é necessário que você realmente estude como controlar sua mente, as suas emoções e aplicar a técnica de uma forma correta, né? Essa é uma profissão que você desenvolve para o resto da vida, o mercado é para a vida toda. Então você não pode querer ficar rico da noite pro dia, né? Você tem que construir, você tem que ter mérito aqui nesse lugar. Não adianta você ter dinheiro, botar 1 milhão na conta e porque você tem dinheiro você sair fazendo qualquer coisa que você vai perder tudo. Porque você tem que primeiro merecer aquilo, entende? Para você merecer, você tem que estudar, tem que treinar. Não estudar muita coisa, mas o suficiente para você desenvolver aquilo que você planejou. Você precisa entender de gestão de risco, né? Você entender de alavancagem, entender quanto você está arriscando para quanto você quer ganhar, né? Você tem que entender sobre o que é uma vela, como que ela se forma, porque você pode operar em outros tempos gráficos, além de 1 minuto, né? Você tem que entender um básico para você operar nesse mercado e ter a confiança e segurança de que você está fazendo a coisa certa. Então, eu reduzi toda a análise técnica de aprofundamento, de macroeconomia, microeconomia, taxas de juros e todos os outros fatores para operar o dólar ou o mini índice. Eu reduzi isso em poucos indicadores, onde a pessoa consegue, num simples olhar, saber qual é a decisão que ela tem que tomar, se é compra, se é venda, se é não fazer nada, se é sair com prejuízo ou se é sair com lucro. Então, assim, eu reduzi isso numa coisa simples para a pessoa ter a capacidade de obter, de fazer dinheiro com o mercado financeiro em pouco tempo, porque essa era uma necessidade minha. Então eu ensino essa técnica aqui no YouTube, mas eu tenho meu curso também, que eu pego a pessoa, né, individual, e ensino essa técnica, e também tem a mentoria, onde eu realmente transformo essa pessoa num trader profissional através das ferramentas mentais e técnicas para operar não somente essa técnica que eu ensino, mas outras também que eu desenvolvi e outras que eu adaptei, de grandes traders no mercado, nomeados, que eu adaptei e tornei ela mais simples, né, para operar. Então, assim, isso que esse é o principal objetivo, esse o principal objetivo desse canal. Então, vamos lá, pessoal. E além desse canal, de eu divulgar essa técnica, também o canal Ingain está junto com Fórmula Trader do meu primo Thiago, nas comunidades, ensinando jovens e adultos a operar no mercado financeiro de forma gratuita para as pessoas da comunidade, né? Você pode aprender gratuitamente com meus vídeos aqui no YouTube, ou você pode também entrar num curso que é pago, né? Que aí eu pego realmente toda sexta-feira para dar aula individual para cada aluno, porque o meu compromisso realmente é com a qualidade. Eu poderia abrir um curso aqui com muitas pessoas e tudo mais, com o intuito realmente só de ganhar dinheiro vendendo curso, mas não é esse o intuito. O intuito é realmente de formar traders profissionais e de ajudar pessoas que querem realmente ter uma profissão que possibilite elas a desfrutar da vida, né? E trabalhar pouco, né? Aqui em 30 minutos, até 30 minutos, para fazer dinheiro e usar o tempo dela para desfrutar a vida dela com a família, com o que ela gosta de fazer, certo?
Vamos lá. Nessa operação aqui, do dia 12 de 8 de 2025, vou relembrar aqui que a técnica é o seguinte: nós temos aqui as velas, o gráfico aqui, os candles, e você está vendo aqui os candles vermelhos, candles verdes, candles brancos, né? Então, duas médias móveis, certo? Uma de 15 períodos exponencial, uma de 35 aritmética. Sempre que os candles estiverem acima dessas médias e estiverem verdes, nós vamos pensar em comprar, né? E essa técnica no mini dólar é o seguinte: eu já configuro uma ordem oco na plataforma que quando eu aperto o Shift é para compra, quando eu aperto o Alt do teclado é para venda. Vamos lá, simular uma venda no Alt. Eu já configuro a ordem oca para ela ter 2 pontos de alvo sem stop loss, certo? O stop loss ocorre quando o mercado vem contra a nossa direção, a nossa tendência, e eu zero na mão ali no cancelar ordens e zerar, que é na mão automática, manualmente. Então, assim, quando aparece, vamos supor, no gráfico aqui onde esteja caindo o mercado abaixo das médias móveis e com candles vermelhos, na primeira vela do dia, quando se aparecer vermelha, eu vou colocar uma ordem de venda aqui apertando o Alt, certo? E posicionando aqui no fechamento da vela. E depois disso, eu vou colocar 4 ordens acima e 4 ordens abaixo, ou seja, de 2 em 2 pontos, com espaçamento de 2 pontos. Uma ordem limite, certo? Botar uma ordem limite para quando o preço pegar essa ordem, poder trabalhar e atingir o alvo, e sempre que surgir um espaço entre essas ordens, eu vou colocar outra ordem. Vocês podem ver eu colocando ordens quando surge um espaço, quando o preço atinge o alvo, eu coloco uma outra ordem ali. Então, no máximo, por medida de segurança, eu estipulei colocar 5 ordens, né? Para não ficar infinito fazendo um preço médio. Mas assim, é porque é um tipo de preço médio, mas não é o preço médio que as pessoas conhecem aqui no Brasil. Então, assim, tem que ter pelo menos, no máximo, 5 ordens. Você não pode passar de 5 ordens, certo? Questão de gestão de risco. E atingindo a meta do dia, com um contrato é de 100 a 300, com 2 contratos é de 300 a 600, atingindo esse valor, eu posso zerar e sair no lucro. E se tiver prejuízo, não importa, no dia seguinte tem mercado, o mercado não acaba nesse dia. O mercado acontece de segunda a sexta-feira, certo? Não é um dia que você perde, que você estava estipulado a perder, seja tecnicamente ou seja financeiramente. Se você só pode perder 300, se você só pode perder 600 no dia, se você sair, né, com aquele prejuízo no dia, isso aí não é motivo de te abalar, porque existem os outros dias. E os outros dias, com certeza, você vai recuperar, você vai ganhar. Por quê? Porque esta técnica já está validada, já está testada, não só por mim, mas por grandes instituições financeiras, bancos, corretoras, tudo mais, certo? Então vamos operar esse dia aqui, no dia 12 de agosto de 2025. E aí vocês acompanham aí as operações, certo? Qualquer coisa, entre em contato, divulguem, certo? Divulguem, comentem, clica no sininho aí para poder receber as notificações, deixa o seu like aí para poder ajudar o canal a crescer aí, mais traders, mais pessoas que querem aprender essa profissão e operar, elas possam receber também esse conteúdo, ok? Vamos lá. Ele vem montado em um cavalo branco, e suas vestes salpicadas de sangue. Ele vem montado em um cavalo branco,
e na sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele vem, montado em um cavalo branco, e suas vestes salpicadas de sangue. Ele vem, montado em um cavalo branco, e na sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Vamos lá, pessoal. Então, fizemos aqui em 17 minutos, quase 16 minutos, 17 minutos, R$306 líquido, ok? 380 bruto, 306 reais líquido em 17 minutos. Mais ou menos. 16 minutos e 52 segundos. Suas vestes salpicadas de sangue. Ele vem, montado em um cavalo branco, e na sua coxa está escrito: Rei
É isso aí, pessoal. Aqui tá o resumo da performance de hoje. R$ 306,40. R$ 306 líquido em 17 minutos. Dia 12 de agosto de 2025. Ok?